Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, Simone? Olá, que bom te ter aqui comigo. Olá, Leandro, tudo bem com vocês? Boa noite. Legal, gente. Vou dar só um tempinho para ver se o pessoal entra, mas eu estou muito contente de estar aqui hoje, essa noite, nessa live, para contar um pouquinho da minha história para vocês, de como tudo começou, da minha jornada até agora aqui nos cosméticos naturais e como eu me tornei uma referência em cabeleireira de cosméticos naturais, né? Como que eu comecei a minha trajetória. E hoje é a primeira de uma série de lives que vão acontecer todas as segundas e quartas-feiras, às 8h30 da noite, na qual eu vou estar falando para vocês um pouquinho da minha história, de como eu comecei, de como eu cheguei até aqui na parte dos cosméticos naturais, né, transformando o meu salão numa referência em cosmético, em salão que trabalha só com produtos naturais, né, aqui na minha cidade. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, toda noite teremos live, né, às segundas e quartas, nós vamos ter tópicos exclusivos, específicos, falando sobre como você se tornar uma referência em cosméticos naturais. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo direito. Eu não sei se o microfone está ligado, deixa eu conferir. Acho que sim. Está dando para ouvir? Fala um oi para mim aqui, se estiver dando para ouvir certinho, por favor. Dá um acenozinho, diz para mim se vocês estão me ouvindo. Oi, boa noite, Ruth, tudo bem? Tá dando para ouvir, Simone? Nilceia, boa noite, tudo bem? Tá tudo ok? Então, para quem chegou depois, né, eu disse que hoje é o primeiro dia de uma série de lives que eu vou estar fazendo às segundas e quartas-feiras, às 8h30 da noite. Nós vamos estar falando aqui vamos estar abordando assuntos relacionados a salão de beleza e a tratamentos naturais, né? E também para quem quer trabalhar formulando seus próprios cosméticos ou para trabalhar no seu salão ou para revender para quem tem salão de beleza também, né? Esse público também pode ser atingido. Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou Marli Rocha, sou terapeuta capilar, cabeleireira e sou especialista em tratamentos naturais. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, né? De como eu vim parar nesse universo aqui dos cosméticos naturais. Vamos lá. Eu comecei como cabeleireira no ano 2000, aos 23 anos de idade eu tinha, e nessa época eu trabalhava numa clínica, né? Na verdade, era num laboratório de análises clínicas. E aí, naquela época, eu comecei a frequentar um salão de beleza. E era um salão, inclusive, especializado em cabelos crespos. E eu me encantei por aquele universo, né, dos salões de beleza, que era um ambiente mais leve, mais suave, né, um lugar gostoso de estar, bem diferente do lugar que seria, por exemplo, uma clínica, né, de um laboratório que vão pessoas doentes. Então ali eu gostei bastante do ambiente e quis fazer um curso de cabeleireira naquela época. Então isso já são aí quase 23 anos, né, praticamente aí na área. E de lá para cá toda essa carreira aí tem sido construída, né, passo a passo, como tudo na vida, né? Ninguém começa já especialista em nada e comigo também não foi diferente, né? Então, quando eu comecei lá meu primeiro curso, na verdade, eu comecei um curso, eu gostei muito da profissão, me encantei e descobri que tinha uma escola na minha cidade que tinha um curso que era um curso mais rápido, né? Eu teria que fazer o dia inteiro, num curso intensivo. E eu me joguei de cabeça. Saí da empresa que eu trabalhava, do laboratório, comecei a fazer esse curso. Era um curso que, ao invés de um ano, eu ficaria 4 meses apenas fazendo, porém era o dia inteiro, né? Das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, como se eu estivesse trabalhando mesmo no espaço. E fui, encarei esse desafio
e comecei a fazer esse curso. E aí me formei e fui lá e montei meu primeiro salão, com 23 anos de idade. E um salãozinho bem pequenininho, com uma cadeira, uma frente de trabalho, um lavatório apenas, né? Mas estava lá, né? Comecei a trabalhar tudo. E aí, boa noite, Amanda. Infelizmente, com o passar do tempo, né, eu percebi que era um pouco mais difícil, né, as coisas do que eu imaginava. Tive alguns problemas pessoais meu. Fiquei um ano e pouco com o salão. E aí, depois desses problemas pessoais, eu acabei fechando o salão. Voltei a trabalhar no que eu trabalhava antes, na clínica que eu trabalhava antes, a convite deles, né, que ficaram sabendo. Então, por isso que é importante a gente fazer tudo que a gente faz muito bem feito, né, sempre deixar portas abertas, porque eu tive convite de voltar, voltei a trabalhar com eles e, e fiquei, né, por cerca de 2 anos ali trabalhando em área administrativa e aos finais de semana trabalhando como cabeleireira, indo na casa da cliente, atender, fazia dessa forma. Em 2003, eu comecei a trabalhar num salão como auxiliar. E a princípio estava indo tudo bem, mas eu vi que não tinha chance de crescimento nesse salão e eu queria crescer, eu queria me tornar uma profissional melhor, né? E saí desse espaço, fui para outro e assim fui tentando, né? Quando a gente não se encontra, a gente vai tentando. Até que em 2004 eu tive a chance de trabalhar num grande salão aqui na minha cidade. Boa noite, Lu, tudo bem? Eu tive a chance de trabalhar num grande salão aqui na minha cidade. Inclusive, a Iruka acabou de entrar ali, foi minha cliente lá nesse espaço em 2004. Boa noite, Viviane, tudo bem? Minha colega de curso. E aí, ali, naquele salão, eu tive a chance de trabalhar com vários profissionais e um deles, inclusive, era um argentino, que era um dos donos, né, desse espaço. E ele era especialista e eu amava trabalhar com ele, porque eu sempre gostei muito de estudar. E fiquei ali por cerca de um ano, até que, infelizmente, a sociedade não deu certo, se desfez, eles saíram da sociedade e eu acabei saindo também, porque eu sempre quis crescer, sempre quis mais. Voltei a montar o meu próprio salão, só que dessa vez na sala da minha casa, no meu apartamento, né? Transformei a minha sala num salão de beleza. E fiquei trabalhando ali por cerca de 2 anos e meio, porque eu não queria sair do meu bairro, eu queria continuar aqui no meu bairro. E até que em 2007 eu achei um outro espaço. É isso aí, a Iru falando que estão comigo há uns 17 anos, é isso mesmo, faz tempo. E, e agora também se tornou uma excelente profissional aí da área da beleza, hein, Iru? Então, e aí em 2007 eu montei esse salão, esse outro salão aqui na mesma rua que eu tô, um outro salãozinho também pequeno, um espaço de cerca de 29, 30 metros quadrados, e ali eu fiquei por cerca de 8 anos e meio, porque eu não queria sair daqui do bairro, mas não tinha um ponto maior, não tinha uma situação assim que eu pudesse achar um lugar melhor, não queria ir para outro bairro, queria continuar aqui e fui ficando lá. E entre esse período de tempo, né, passei por várias situações. Em 2008, eu fui convidada, é, obrigada. Em 2008, fui convidada por uma empresa de cosméticos a ficar no palco deles, né, na Hair Brasil, por cerca de uma hora, né? Eu tinha uma amiga que conhecia essa empresa e aí eles convidaram ela e falaram, ó, estende, né, o convite para sua amiga. Eles sabiam, né, da minha vontade de trabalhar como técnica, porque eu sempre quis crescer. E aí me convidaram para estar lá por cerca de uma hora. Essa uma hora acabou gerando 2 dias, né, de palco, porque o cabelo que a gente levou foi a grande sensação do stand, que era um cabelo muito difícil de fazer, mas nós fizemos em equipe, mas foi um cabelo muito bem aceito, né, pelos profissionais que estavam lá. E foi um divisor para mim, né, ali, porque ali me surgiu o convite para trabalhar como técnica dessa marca. E ali eu viajei, né, toda a cidade de São Paulo, vários estados aqui do Brasil, ministrando curso naquela época que não era como hoje, né? Hoje é muito comum, né, as pessoas viajarem dando curso, naquela época não era. Porém, infelizmente era mais status do que tudo, né? Teve a parte do aprendizado, aprendi muita coisa, fiquei por 4 anos lá, mas infelizmente era muito mais status do que a área financeira, né? E óbvio que a gente não tá, né? A gente não trabalha só por conta de dinheiro, mas a gente precisa pensar no futuro, precisa pensar num reconhecimento.
E aí eu acabei deixando a empresa, deixando de ministrar os cursos e voltei a me dedicar ao meu salão. Porém, sempre passando, né, por aquilo que todos nós que começamos passamos. Todo profissional que está iniciando em qualquer área, né, principalmente quem trabalha por conta ou autônomo, né, como se diz, o empreendedor hoje, ele passa por várias situações, né, de altos e baixos, né, no dia a dia. E eu passei por isso, não fui diferente, né, de tantos profissionais que estão aí no mercado. Em 2013, eu, aos 34 anos de idade, né, quase chegando aos 35, era frustrada porque não tinha uma faculdade. Eu queria muito ter uma faculdade, e aí eu fui e me inscrevi numa faculdade de geografia e comecei a lecionar em 2013 numa escola pública e fiquei ali por cerca de um ano. Eu atendia no salão apenas final de semana e durante os outros dias, de segunda a quinta-feira, eu trabalhava nessa escola. Mas não era o que eu queria, gente. Não era. Então eu deixei, né? Lecionei por um ano, no outro ano eu parei de lecionar, continuei só com o salão e queria, né, fazer alguma coisa mais específica da minha área. Então, em 2015, eu fui, me inscrevi no vestibular para a faculdade de visagismo e terapia capilar e ali eu fiquei muito feliz. Foi um divisor de águas para mim, né? Porque ali eu não estava só fazendo uma formação, eu estava fazendo uma formação na minha área, em algo que me completava, algo que me fazia feliz, né? Sem áudio? Tá me ouvindo? Alguém falou que estava ouvindo. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? A Silva disse que está sem áudio. Alguém pode dizer para mim se está me ouvindo? Está ouvindo, Iru? Tomar uma água enquanto isso. Tá, então eu vou continuar. Vamos lá. Quando eu comecei na faculdade, né, em 2015, foi uma grande. Obrigada. Foi um divisor de águas para mim, mas foi de novo uma tentativa, né, de agora, como é que vai ser, né? Porque eu teria que cobrir, né, uma despesa ali de 3 vezes o valor da faculdade que eu pagava antes, que eu fazia uma faculdade online. E ali eu estava fazendo uma faculdade presencial, uma faculdade renomada lá em São Paulo. Então, além de eu deixar o meu espaço para alguns dias da semana, né, porque dia de segunda, dia de terça não podia trabalhar, porque era também um curso que tinha dias específicos. Ah, legal, Silvia, agora está ouvindo. Então, tinha dias específicos, eu tinha que deixar o meu espaço e ainda tinha que ir até, né, São Paulo para poder fazer o curso, que é cerca de 1 hora e meia aqui da minha cidade, e pagar um valor que para mim era super alto, que eu jamais imaginava conseguir fazer um curso daqueles. Mas era o meu sonho desde criança fazer uma faculdade, e ali fazendo na minha área, eu vi que era isso que eu queria, eu vi que eu gostava mesmo disso, e ali eu fui e me dediquei a esse curso e tive o meu primeiro contato com os óleos essenciais. Então foi quando eu me encantei pelo universo dos naturais e comecei aos pouquinhos a ir implementando isso aqui no meu espaço de trabalho, aqui no meu salão, que é onde eu justamente queria chegar para vocês, né? Falar justamente sobre essa parte, que é algo que realmente assim tem feito muita diferença na minha vida. Eu queria muito, quando na faculdade eu comecei a fazer aula de cosmetologia, eu sonhava em poder formular o meu próprio shampoo, o meu próprio condicionador, pelo menos para atender cliente, né, aqui no salão. Então, hoje ter assim, né, uma linha completa que eu tenho com mais de 20 produtos só de cabelo, fora os outros todos eu tenho mais de 35 produtos, dos quais 20 pelo menos são de cabelo. Então, para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria e me representa muito, né? Hoje é algo que me deixa muito feliz isso. E pensar que lá, né, em 2015, eu imaginava pelo menos conseguir produzir um shampoo. E hoje produzir um shampoo é algo que faz parte assim do meu dia a dia, né? Eu tinha um sonho de ter no meu espaço um espaço maior, né? De ter um salão maior, de ter outras pessoas trabalhando comigo, de eu poder mais administrar, de ter sala para estética, mais manicures. E logo depois que eu comecei a faculdade, veio a oportunidade desse espaço onde eu estou hoje,
que é um espaço bem maior, são 110 metros quadrados, não é tão grande, mas são quase quatro vezes o tamanho do outro salão que eu tinha e quase quatro vezes a quantidade de gastos, né? Que eu também, de despesas que eu tinha no outro. Então, mais uma vez ali, boa noite, Stella. Mais uma vez ali eu tive que ter coragem, né? De falar, não, vou me arriscar, vou fazer, vai dar certo. Eu tinha que confiar em mim, tinha que acreditar em mim mesma. E ali eu agarrei essa oportunidade de vir para cá, para esse espaço, e tive que ter bastante coragem, porque eu ainda estava pagando a minha faculdade, né? E tinha que vir para esse espaço aqui, onde era novidade, né? Quando você cresce na sua profissão, principalmente para quem começa muito pequeno, né? Tem pessoas que já começam com um espaço maior e tudo, mas quem começa muito pequeno sabe que vai perder cliente, porque alguns clientes não vão vir com você, mesmo estando no mesmo bairro, mas é óbvio, né, que você vai para um lugar um pouco maior, um pouco mais sofisticado, você acaba tendo uma alteração de preço, né, tendo mais pessoas trabalhando com vocês. Obrigada, Estela, muito obrigada, obrigada, Iru, pelas palavras aqui também. É, Parando aqui um pouquinho a minha história, né, mas aproveitando que vocês comentaram aqui a respeito, como eu falei, a Iru está começando aí na área de beleza, né, sendo uma profissional aí da extensão de cílios, né, de lash lift, que está arrasando já aí na cidade, estou vendo. A Estela, eu espero que possa realmente, assim, ter essa experiência, não sei hoje, né, como que é a sua vida. Oi, Cláudia, boa noite. O pessoal aqui do Nature Pro entrando. Acredito que a Ludmilla acabou a live dela, vocês migraram para cá, né, gente? Obrigada por estarem aqui comigo. Mas voltando, né, ao que eu estava falando, então eu tinha esse sonho de ter esse espaço, né, de ter outras pessoas aqui comigo, trabalhando, de poder mais administrar do que ficar trabalhando, porque assim, quem é cabeleireiro sabe da luta que é pra gente, não é fácil. Outro dia mesmo eu comentava, né, com uma das minhas que trabalha comigo, já está há 9 anos aqui comigo, a gente sente fortes dores, a gente se sente cansada, porque é uma rotina muito exaustiva, né, de trabalho. Então, eu cheguei a trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, né, num período aí da minha profissão, né, e trabalhava demais mesmo. Então, não é que a gente não goste de trabalhar, mas o ideal é que você possa ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada, né? Quanto mais a gente envelhece, mais a gente fica lento, né? E a experiência tem que fazer a diferença. Então, hoje para mim, assim, ter esse espaço onde eu consegui transformar esse salão. O ano passado nós fizemos uma reinauguração, né, aqui desse espaço, transformando o nosso salão num local especializado em tratamentos naturais, né? Desde que eu comecei a faculdade para cá, eu já vinha implementando, né, os tratamentos, né, a terapia capilar como algo diferenciado do nosso salão. Por quê, gente? Se quem é cabeleireiro sabe que hoje em dia tem muito salão. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que conseguir concorrer, né? Tem que conseguir ter um diferencial para nossa concorrência, né? E, a maioria dos salões hoje em dia, o que eles fazem? Trabalham com especialidade, né, em luzes, em extensões capilares, né? Eu mesma trabalhei tantos anos como especialista em loiros, mas a pandemia ela veio e ela trouxe uma novidade para a gente, né? Eu mesma sou uma referência nisso. Ó, hoje eu assumi os meus cachos, né? Eu passei pela transição capilar, tudo isso usando os meus cosméticos naturais, o que me trouxe uma grande alegria, né? Eu me via um dia com queda capilar muito grande e eu sabia que eu tinha que tomar uma posição. E eu resolvi que eu ia parar de escovar meu cabelo. Eu parei mesmo de escovar. Em abril desse ano fez um ano, agora tá fazendo abril, mas de abril para cá são mais 8 meses, né? 1 ano e 8 meses que eu não sei o que é escovar os meus cabelos. E quando depois de 2 meses que eu tinha parado de escovar o meu cabelo e utilizando somente os cosméticos naturais que eu já estava utilizando,
o meu cabelo parou de cair, foi uma alegria tão grande que vocês não têm noção do que é isso. Para quem tem queda, passar por isso, sabe? De ver a saúde voltando, né? Se recuperando, né? De algo que faz mal, né? Para a saúde, é uma transformação muito bacana, muito bom, muito legal de se viver. E eu tenho vivido isso ao longo desse período de 2 anos que eu comecei, né? De 2020 para cá, que eu comecei a trabalhar com os cosméticos naturais, eu tenho vivido essa experiência nova, né, de trabalhar com coisas que tem me trazido não só alegria, mas também muita satisfação de ver pessoas, né, ver relatos de pessoas dizendo que tem recuperado, né, o seu cabelo através dos produtos que nós produzimos. E é isso que eu quero, né? É ajudar você que é cabeleireira, você que é cabeleireira, terapeuta capilar, a não só utilizar essas técnicas, né, para tá trazendo para o seu público o tratamento, porque é algo que é difícil às vezes a pessoa confiar e entender que faz parte, né? Muitas vezes o cliente ele quer ver algo que traga transformação momentânea, né? Que na hora que ele vê. Então, a luzes, por exemplo, um relaxamento são coisas que faz diferença na hora, né? Ela entra morena e sai loira, ou ela entra com o cabelo cacheado e sai com o cabelo liso. Então ela fala, oba, fez diferença. E muitas vezes não valoriza o tratamento. Só que a longo prazo, né, ela muitas vezes se depara com situações que não tem retorno, né? Quantas mulheres eu escuto falar assim, ai, queria que meu cabelo voltasse a ficar cacheado como o seu, mas não tem mais jeito, o meu não volta mais. E não é verdade, porque ela não sabe fazer o procedimento de forma correta, ou não tem, às vezes, os produtos corretos para estar utilizando, né? Então, é isso que eu quero estar fazendo, estar abordando esses temas aqui nessas lives com vocês e estar trazendo para vocês temas que vão ajudar vocês a se tornarem referência na sua cidade como cabeleireiro especializado em tratamentos naturais, como eu me tornei também, né? Como eu tenho me tornado. Depois de tantos anos, né, trabalhando na área, eu me vi como não sabia cuidar do meu próprio cabelo. Por incrível que pareça, eu não sabia cuidar do meu cabelo. E eu fui descobrir isso agora, há pouco tempo, porque desde criança, eu praticamente, com 13 anos de idade, eu alisei meu cabelo pela primeira vez, né? Então é algo que eu até um tema aí para uma próxima live que eu quero fazer ainda, não sei qual vai ser, mas se tiver interesse de vocês, vocês colocam para mim aqui no chat, nos comentários. Eu tenho conhecido e tenho vivido isso de ver várias mulheres, várias mães que por não saberem cuidar, né, dos cabelos das suas filhas, que têm as filhas com cabelo crespo ou cacheado, elas acabam, às vezes, levando a criança a fazer um procedimento químico, até ainda criança, como aconteceu comigo, com 13 anos. Boa noite! Com 13 anos eu já estava alisando meu cabelo. Eu fui descobrir agora, aos 45 anos de idade, eu falei para minha mãe, mãe, meu cabelo é bonito. E você nunca deixou eu saber, mas porque ela não sabia, coitada. Ela pensava na cabeça dela que podia fazer do jeito que ela achava que tinha que ser. Queria pentear o meu cabelo seco, né? E o cabelo ficava desse tamanho, assim, né? Todo volumoso, e não ficava bonito, com um aspecto feio. E é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? As mães, elas aprenderem a cuidar do cabelo das suas filhas, as mulheres aprenderem a se cuidar, a se amar, a se aceitar como elas são, né? Porque é um cabelo bonito, um cabelo que tem o seu valor, sim, né? Graças a Deus que nem tudo na pandemia foi ruim, né? Isso foi algo que a pandemia trouxe de bom, que várias mulheres passaram, né, por esse processo de transformação, de transição capilar, quer seja de deixar de ter um cabelo liso para ter um cabelo cacheado, seja deixar de alisar não, de clarear os cabelos, né, e passar a ter um cabelo natural, né, por um período que seja, são coisas boas que acabou que a pandemia nos trouxe. E quem é da área acabou se vendo nessa situação, como eu vinha falando antes, né? São muitos salões especializados em luzes, em alongamentos, em alisamentos, e pouquíssimos salões especializados em tratamento. Pouquíssimos salões. Eu realmente não conheço
salões especializados em tratamento. Aqui na minha cidade eu não conheço, sei que tem alguns por São Paulo, mas aqui na minha cidade eu não conheço. E eu acho que faz toda a diferença. Foi isso que eu fiz. Eu criei esse método, né, para trazer a forma de ensinar profissionais da área a se tornarem referência como cabeleireiros especializados em tratamentos naturais na sua cidade. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero trazer aqui, né, para você que é profissional da área e que está buscando se diferenciar dos seus concorrentes, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Como eu falei, foi isso que me ajudou durante a pandemia a manter a porta do meu salão aberto, porque nós ficamos 4 meses com o salão fechado, vocês sabem disso, e, e tivemos quando voltou, nós tivemos que nos reinventar, porque tantas mulheres pararam de alisar, tantas mulheres pararam de fazer luzes. E aí, a gente faz o quê? Né? Tinha que fazer alguma coisa de diferente. Então, o que nós temos de diferencial? O que nós temos, né, para trazer para o nosso cliente? O que você tem a oferecer para o seu cliente de diferente, né? Então, é isso que é bacana, que é legal nesse método de você utilizar o produto natural, o cosmético natural, para conseguir levar para o seu cliente esse diferencial que o seu espaço pode ter. E é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer tópicos, né? Eu quero trazer lives, temas para ajudar você que é profissional da área a se destacar como especialista em tratamentos naturais na sua cidade. Estou vendo várias pessoas entrando aqui, pessoas do meu curso, pessoas aqui da minha cidade. Muito legal ver vocês aqui comigo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no rascunho, ver se eu esqueci alguma coisa, porque é tanta coisa que às vezes a gente acaba ficando emocionado e esquece de falar, né, gente? Que é muita coisa para se falar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Aqui falei das cacheadas, né? É isso. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Uma parte importante de falar, né? Eu falei, mas eu queria dar uma enfatizada para vocês, que é uma coisa que fez grande diferença para mim, né? Hoje eu consigo trabalhar menos sem sentir isso, né? Antes eu tinha, além das dores físicas, eu tinha um estresse, né? Que eu passava e que eu acho que quem é cabeleireiro vai se identificar aqui comigo, de muitas vezes fazer um procedimento numa cliente e ficar esperando uma ligação daquela cliente, que ia ligar dizendo assim, olha, ficou bom mesmo, viu? Gostei. Ou então ia falar assim, olha, tem uma mechinha aqui que tá um tomzinho diferente. Ou então aquela cliente que ia ligar e falar assim, olha, eu tive um corte químico, porque às vezes ele veio no seu salão, ele fez o procedimento e você fez tudo correto. Só que ele foi embora para casa e aí ele fez alguma coisa e ele vai achar que a culpa é sua, né? Agora mesmo esses dias nas redes sociais estava se falando a respeito de uma marca aí de cosméticos que não é natural, é convencional, mas parece que teve uma pomada aí que foi utilizada e que o pessoal entrou na piscina e deu reação, né? E a primeira coisa que se falou é do produto, ok, né? O produto fez mal para aquela pessoa, só que todos os cosméticos está lá escrito que a pessoa não pode deixar ter contato com os olhos, é algo que é primordial, né, nos cosméticos, até mesmo nos nossos que são naturais. E a pessoa passou o produto no cabelo, entra na piscina, então aquele produto vai vir nos olhos dela e vai dar ardência, né? Então é muito complicado lidar com certas coisas. E aí quando você faz uma química, isso é muito comum de acontecer. Às vezes o cliente veio, fez um procedimento com você, você fez tudo ok, tudo certinho. Aí ele saiu do seu espaço, por exemplo, eu não faço progressiva. Aí a cliente vinha, fazia luz comigo, ia num outro salão fazer progressiva. Fazia progressiva no outro salão. Boa noite, Pri. Minha cliente mais antiga de todas. Priscila, desde lá do ano 2000, do meu primeiro salão. Tava contando a minha história, Pri. Comecei contando aqui a minha história. E a Priscila faz parte dela. É, às vezes você fez tudo certinho, né? Como eu não faço progressiva, às vezes a pessoa foi lá
fazia comigo, ia fazer progressivo em outro lugar, depois vinha reclamando, meu cabelo ficou amarelado. Claro, ela foi lá e fez um outro procedimento em cima, que não tinha nada a ver com o meu procedimento, e aí quem tinha que consertar era eu. Então, esse estresse que a gente passa também é muito complicado de se levar. E hoje em dia eu já não tenho mais esse trabalho, né? Graças a Deus eu ainda tenho atendimento de clientes de luz, de coloração, de tudo isso, mas diminuiu esse público e aumentou o público de tratamentos e até mesmo esse público que faz a química, eles fazem os tratamentos e gostam, né, do tratamento natural. Então, isso que é muito legal de se ver. Deixa eu ver o que a Cairu falou. Muito legal que a Iru falou. Obrigada, Iru. A gente, às vezes, é como eu falei, desde que eu tive, né, o meu primeiro contato em 2015 com os óleos essenciais, eu comecei a agregar ele em tudo na minha vida, né, os óleos essenciais. E aí eu queria muito fazer esses cosméticos e colocar os óleos essenciais. Então eu comecei fazendo de uma forma mais artesanal. Eu faço ainda cosméticos artesanais, eu tenho alguns cosméticos que são produzidos na indústria, mas são os meus cosméticos. Mas eu comecei a fazer de uma forma artesanal, que eu digo de forma exclusiva, por exemplo pegar ali, fazer sinergias de óleos essenciais, óleos vegetais, argilas, extratos vegetais que eu mesmo faço também, extraído das plantas, né? E aí fazer associação com máscara que eu fazia natural e aplicar no cliente específico. Então, é um tratamento diferenciado esse tipo de tratamento, porque você atinge aquela pessoa com um produto que só você tem, ninguém mais tem o seu produto. Porque foi você que fez, então você tem certeza que é seu e você sabe o que você está colocando ali dentro, né? Não é um produto que é nocivo para a saúde, não é um produto que agride o meio ambiente, então é algo que você está fazendo de especial para aquele cliente e o cliente sente isso, né? Então é muito importante tudo isso. E é muito legal quando a gente começa a ver diferença e começa a receber o feedback dos clientes dizendo: olha, meu cabelo ficou assim, agora meu cabelo está mais forte, parou de cair, comecei a ter mais volume no meu cabelo, né? Porque os produtos naturais eles trazem isso um pouco mais a longo prazo, né? Não é algo tão rápido como um produto de origem que não seja natural, né? Mas é algo que fica, não é algo que vem e que depois de 30 dias a pessoa se arrepende de ter feito, como por exemplo uma progressiva, um botox, né, que ela fez pensando que ia tratar o cabelo e que aparentemente cuida, mas depois ela vai ver que não, que ele só realmente fez uma maquiagem no cabelo dela, né? Então o tratamento ele é muito importante e ter um profissional que conheça, né, sobre esses tratamentos, que conheça sobre princípios ativos, que conheça sobre naturais. Boa noite, Ludi. É muito importante, é muito importante ter isso para oferecer para os seus clientes. Janaína, finalmente, na minha live, muito bem. A Janaína trabalha aqui comigo, para quem não sabe, a Ludmilla, minha professora do meu melhor curso. Gente, quando eu comecei em 2000, essa parte eu pulei, ó, muita coisa para falar, como eu disse. Como eu comecei lá em 2020 a fazer cosméticos naturais, eu não parei mais, né? Faço um curso em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro, adoro fazer. De verdade, para falar para vocês, o melhor de todos é o curso da Ludmilla, adoro, amo. Ó, Lud. Amo de todo o coração e tem agregado muito para mim, tem me ajudado bastante mesmo, porque ela ensina de uma forma muito simples da gente entender e tem me ajudado muito. Tem muita coisa que eu aprendi com a Lud que tantos outros cursos que eu tinha feito antes eu não aprendi e que só ela falou e faz toda a diferença pra gente, né? Então, estou muito feliz de ela estar aqui na minha live também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Está começando hoje, né? Essa jornada de lives que vão ser, como eu disse, toda segunda e toda quarta-feira às 8h30 da noite. Você que quer se tornar referência, né, em cosméticos naturais, em tratamentos com cosméticos naturais e se destacar da concorrência, né, da sua cidade, você vem para essas lives, esteja conosco, manda mensagem para mim dizendo, Marli, né, quando eu fizer vou fazer algumas postagens aí, colocar algumas caixinhas de perguntas, digam para mim, né, o que vocês querem ver, né? Qual o tema que vocês querem da próxima live, qual o assunto que vocês querem ver, porque eu quero falar o que vocês querem ouvir. Estou aqui para isso, né? Afinal de contas, é isso que faz a diferença, é estar aqui. E esse é o meu intuito, tá, gente? Com vocês, né? Como eu já falei, de ajudar quem precisa,
a se tornar referência, quem se sente inseguro, né? Porque é óbvio que ninguém começa seguro. Eu tenho bastante contato com pessoas que trabalham, né, nessa área de cabelo e pessoas que estão há muito tempo. Nessa fase aí que eu contei para vocês, nesse período, teve uma fase que eu voltei para a faculdade, porque em 2017 o MEC mudou a grade curricular, né, do meu curso, e nós tivemos que fazer mais 6 meses para poder fazer uma pós-graduação, né? E eu amei, adoro estudar de graça. A faculdade deu pra gente de graça, gente, né? E aí eu voltei, estudei mais 6 meses e nesse período aí eu estava ministrando alguns cursos aqui, né, no meu espaço. Esse espaço até tem lugar até para dar curso presencial. E eu cheguei a ministrar para algumas turmas e tinha gente que se inscrevia no meu curso que tinha 25, 30 anos de profissão, né? Então você fala, poxa vida, para aprender a fazer algo que deveria ser fazer parte da vida dela, mas a pessoa se sentia insegura para aquilo. E então isso é importante, né? Quem está inseguro, quem não tem ainda uma segurança boa para trabalhar, quem ainda fala assim, eu preciso aprender mais, vem comigo, vem para as lives que nós vamos abordar temas aí que vai ser importante. A Vana pediu aqui, ó, para estar falando sobre tratamento para alopécia, né? Alopécia, alopecias, é, é a mesma coisa, né? Cada um vai falar de uma forma. Uma das coisas que eu trabalho sim são pessoas com queda capilar, né? Diversos tipos, inclusive, para quem não sabe, gente, o Covid ele causa uma queda capilar chamada eflúvio telógeno, né? Adriana, minha amiga da faculdade, tudo bem? Boa noite. Então, o Covid ele causa o eflúvio telógeno. E aí, para quem, Tamara, boa noite, Tamara, tudo bem? Para quem teve Covid, ele pode ter essa queda capilar, né? E ela não sabe. Pode cair o cabelo não só ir caindo, né? Normalmente como cai para quem tem o eflúvio telógeno, como também ele causa uma deficiência de vitaminas. Então, às vezes você vai fazer um procedimento de luzes, se você que fazia luzes, por exemplo, num cabelo de uma cliente, e essa cliente teve Covid, pode deixar aí o teste de 1h40 nesse cabelo. Não faça sem o teste de 1h40 nesse cabelo, porque você pode ter um corte químico e causar esse estresse, né? Então, faça o teste de mechas e aí, se não passar no teste, você já aproveita, você já começa a trabalhar com esse cliente com seus cosméticos, né? Fala para ele dos cosméticos naturais, como a Iru falou, é algo que sim tem o seu valor, é algo que dá para se trabalhar muito legal. Tem uma coisa muito legal também sobre isso tudo, né? Para quem quer aprender a formular os seus cosméticos naturais, quem quer trabalhar com isso, economia, né? Eu tenho mais de um ano e meio que eu não sei o que é comprar um tratamento aqui para o meu espaço, porque eu só uso os meus cosméticos naturais. É óbvio, eu ainda tenho alguma coisa antiga, porque eu sempre comprei muito produto, sempre fui exagerada. Então, e como a gente parou de usar, foi ficando, né? Eu ainda tenho alguma coisa. Então, às vezes, quando a cliente é uma cliente mais resistente, a gente até ainda utiliza, mas a gente tem uma forma certa de trabalhar com essa cliente, de conversar para poder mostrar para ela, né, o que tem de especial nos cosméticos naturais e a gente tem conseguido, né, atingir o público com esse cosmético natural que não faz mal à saúde, não faz mal para o meio ambiente e que nos ajuda a nos livrar de cosméticos que são nocivos para a nossa saúde, tá? Então, essa foi a live de hoje. Já são 40 minutos de live. Eu falei que eu não ia fazer uma live tão longa, né, como eu vinha fazendo antes. Então a ideia é essa: são lives de 30 minutos, 40 minutos no máximo, onde eu vou estar trazendo assuntos, abordando assuntos sobre o tema de salão de beleza, sobre cosméticos naturais, de como você abordar esses temas, né, com a sua cliente. Aí, para quem é cliente e quer aprender um pouquinho também sobre o universo dos cosméticos naturais, é muito bem-vindo a essas lives toda segunda, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Instagram, no meu perfil pessoal. Tá bom, gente?
Eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho da minha história. Quem chegou depois e quiser, eu vou ver se eu consigo deixar a live gravada aqui para vocês entrarem lá no perfil, assistirem, né, a live e depois vocês me mandem mensagem aí sobre os temas. Já anotei ali o tema, né, que a nossa amiga Kivana pediu sobre terapia capilar. Nós vamos falar um pouquinho. Dá para usar cosméticos naturais também na terapia capilar, viu, Vana, Adriana, que é a colega de curso meu lá da faculdade, né, terapeuta capilar. Obrigada aí por estar gostando do nosso produto. Isso é muito legal. Eu fico bastante satisfeita com isso. E vou estar falando sim, porque dá para trabalhar sim com terapia capilar, com queda, para quem tem queda com os produtos naturais. Eu utilizo, inclusive, eu tenho aqui e não só uso nos meus atendimentos, como também vendo para as minhas clientes de skincare para elas usarem na casa delas. É muito legal. Obrigada, Simone, pela presença. Simone também foi uma colega aí, uma amiga que eu ganhei aí também nesse universo dos naturais. Que bom que você gostou da minha história e que está aqui comigo, né? Sempre me acompanhando. Estou muito feliz. Muito obrigada a todas vocês. Boa noite. Até quarta-feira, né? Vamos fazer o seguinte: depois eu vou postar amanhã perguntando sobre o tema. Aí vocês colocam lá para mim o tema que vocês gostariam. E aí o tema mais votado vai ser o tema da live de quarta-feira. Pode ser assim? Combinado? Então, até quarta-feira, às 8h30, eu aguardo vocês. Boa noite, obrigada por estarem aqui comigo, obrigada pelo carinho, todos vocês que estiveram aqui essa noite. Até a próxima live. Boa noite.